Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Eu não sei se vocês já passaram por isso na vida, que é quando você tem um livro que você, depois de um tempo que lê, você esquece meio que dele. Sabe, quando alguém chega com você e fala assim: Ô, fulano, você não estava lendo tal livro? E aí, como é que termina? E aí você para e pensa assim: Eu? Eu tava lendo esse livro? Nossa, sério? Ou quando você tá limpando a sua estante e aí você encontra um livro que você fala assim: gente, mas eu tinha esse livro? Mas peraí, eu li? Será que eu ganhei e não li? Ou será que eu comprei e não li? Ou eu li esse livro? Sabe essas coisas? Não sei se acontece com você. Isso acaba acontecendo muito comigo. Primeiro que eu leio muito. Segundo, porque tem muito livro, como o livro de hoje, que são livros que, infelizmente, são esquecíveis. O nome do livro é Pequenas Grandes Mentiras, livro lançado em 2014 por Liane Moriarty. Belíssimo nome, Liane. E que virou uma série muito, muito famosa da HBO. E pra mim, é a única coisa que me faz lembrar desse livro. O fato que ele foi uma série muito, muito famosa na HBO. É uma série que particularmente eu gostei muito. E que eu tenho um leve carinho pessoal por ela. Porque foi a primeira série que eu maratonei com o André quando a gente casou. Então foi muito legal, porque assim, a gente comprou um apartamento em dezembro de 2017. E a gente teve muito problema com a reforma do apartamento, com os móveis, tal. E aí, quando a gente finalmente se mudou, era por volta de novembro de 2018, só quase um ano depois. E aí, eu lembro claramente disso, que a gente tinha a HBO online, não era nem HBO Max na época, era uma HBO que você pagava o canal pela assinatura da TV a cabo e você ganhava o acesso online. E aí meu pai assinava na época e me deu o acesso online. E a gente assistiu nossa primeira maratona, foi Big Little Lies. E eu lembro muito claramente que a gente começou a assistir, eu acho que era uma sexta para sábado ou sábado para domingo, não vou lembrar. E eu lembro claramente que a gente estava assistindo, e aí quando chegou, acho que era um episódio, são 6 episódios, se eu não me engano, e quando a gente chegou assim no segundo para terceiro episódio, eu parei, eu lembro claramente dessa cena até hoje, eu parei, era, sei lá, meia-noite, 1h, aí eu virei pro André e falei assim, ou a gente para agora e vai dormir, ou a gente vai até o final. E a gente só para quando a gente descobrir quem é que morreu. E ele falou, então vamos até o final. E a gente foi, e a gente percebeu que nós precisávamos de cortinas para a sacada, porque deu, sei lá, 6h, o sol tava lavando, era o último episódio, a gente não conseguia enxergar nada na TV, porque o sol era muito forte. Plot twist, até hoje eu não tenho cortinas na janela, porém, a gente aprendeu a maratonar mais cedo as séries também. Mas enfim, Liane Moriarty, vamos voltar para ela. Nascida em 1966 na Austrália, formada em publicidade e propaganda. Em 2004, ela meio que fecha uma empresa que ela tinha de publicidade e propaganda, vai ser copywriting e vai se dedicar a escrever livros. Então ela está no mercado há muito tempo, ela está no mercado desde 2004. E ela tem lançado livros até atualmente. Acho que o último livro lançado dela foi em 2020, se eu não me engano. E ela é muito conhecida por 2 livros específicos. Um é Pequenas Grandes Mentiras, que é de 2014, e outro chamado O Segredo do Meu Marido, que é de 2013. E é isso que eu sei de Liane. Não sei mais absolutamente de Liane, além do fato que ela tem o sobrenome do arqui-inimigo de Sherlock Holmes. E, por incrível que pareça, Pequenas Grandes Mentiras também é, entre aspas, um livro de mistério, porque a gente vai acompanhar 2 narrativas paralelas, que é uma narrativa onde houve um crime, uma morte numa festa, e as pessoas estão sendo interrogadas, então você não sabe quem foi que faleceu, e ao mesmo tempo você vai acompanhar em outra linha temporal o desenvolvimento do relacionamento de um grupo de mulheres nessa comunidade de pessoas abastardas no litoral americano. E por que eu falo que é um livro esquecível? Esse livro, como é que eu posso explicar para vocês? Existe, acho que eu já falei isso aqui, um diretor de cinema chamado Stanley Kubrick, que por sinal Nicole Kidman, que fez e é uma das produtoras do seriado baseado nesse livro
trabalhou com ele num filme chamado De Olhos Bem Fechados, que eu acho um dos piores filmes dele. Stanley Kubrick, ele fala uma coisa, ele adaptou vários livros ao longo de sua carreira, né? E um deles, um dos mais famosos é O Iluminado. Então, aquele O Iluminado com o Jack Nicholson é uma adaptação do Stanley Kubrick. E ele também adaptou um outro livro muito famoso chamado Lolita, de um autor chamado Nabokov. Não sei se vocês conhecem. E aí, eu lembro que essa é uma entrevista muito famosa do Kubrick, que ele fica falando, né, sobre as adaptações e tal. E, por exemplo, o menino Stephen King detesta a adaptação que o Kubrick fez pro Iluminado. Eu particularmente gosto do filme, não gosto do filme como adaptação, mas gosto do filme como filme, né? Mas enfim. E aí o Kubrick tava dando essa entrevista, e aí fala assim pra ele, e aí tem todo esse babado entre você e Stephen King, que ele não gostou da adaptação, mas ao mesmo tempo seu filme é muito aclamado, não sei o quê. E aí o Kubrick fala assim, olha, livros medíocres geram grandes adaptações. Livros medíocres geram grandes filmes. Acho que foi isso que ele falou, na verdade. Livros medíocres geram grandes filmes. E aí o jornalista pergunta assim, ué, mas e Lolita? E aí ele fala, Lolita é um livro medíocre. Eu gosto muito dessa fala. É bem Kubrick, na verdade, essa fala. E eu acho que meio que se traduz isso em Pequenas Grandes Mentiras. Pequenas Grandes Mentiras não é um livro ruim, tá? Não é um livro ruim. Pequenas Grandes Mentiras é um livro medíocre. É um livro ordinário. É um livro que você vai ler e daqui a pouco você vai esquecer. Mas que ele consegue gerar um seriado muito bom. Porque diferente da literatura, que eu já falei aqui, literatura é uma arte, o livro é uma arte que ele nasce quando é colocado, a história é colocada no papel e a história fica parada. E ela só volta a reviver quando ela é lida na cabeça do leitor. Então, assim, é uma arte que não é de todo coletivo. Ela é uma arte que existe em duas frentes. Na cabeça do autor, ao ser colocada no papel, e depois, saindo do papel e sendo colocado na cabeça do leitor. É assim que eu vejo a literatura. Mas, por exemplo, o cinema e a TV, né, no caso seriados, eles não é uma arte assim, é uma arte coletiva, onde você tem várias visões sendo trabalhadas e culminando numa obra que é o conjunto de todas essas visões. Então, é o conjunto da produtora, é da visão da produtora, é da visão do roteirista, da visão do diretor, da visão de interpretações, às vezes, dos atores. Eu falo às vezes porque tem ator que só funciona com corte. Outra coisa também é um produto da visão de interpretação daquela narrativa do cara que está editando, da montagem. A gente tem casos e casos na história da indústria hollywoodiana que o filme se salva pela montagem que é feita com ele. Então, assim, filme, série, obras de audiovisual, elas chegam prontas para o espectador e não permite nenhum tipo de interpretação, ou pelo menos na sua grande maioria daquilo que é produzido dentro de uma indústria norte-americana não permite, né, uma interpretação pelo espectador, porque é isso, já está tudo ali, tudo mastigado, porque foi passado por muitas e muitas pessoas com muitas e muitas visões e muitas conversas e versões diferentes de roteiro e cortes diferentes e versões diferentes de atores e versões diferentes de diretores. Então, é por isso que eu acho que neste caso em específico de Pequenas Grandes Mentiras, e outros casos também, mas falando especificamente desse, é um seriado que é muito legal, que te traz, né, um momento de diversão muito bacana, porque as pessoas envolvidas ali fizeram um excelente trabalho, elevaram realmente a qualidade do texto, elevaram a qualidade da narrativa. Quando a gente pega o texto puro, que seria o livro, cara, é um negócio assim, não é mal escrito, né? Não é maçante, não tem gordura, mas é raso, não traz nada de diferente. Os conflitos que são propostos ali não são conflitos muito desenvolvidos. Eu tô tentando aqui me segurar para não falar uma coisa que eu falei pro André quando eu tava lendo desse livro, quando eu tava falando porque eu não tava me conectando.
Mas eu vou ter que falar, gente, é um livro com muito feminismo branco, sabe? É um feminismo branco terrível, à torta direito. E o que é feminismo branco, Lívia? É aquele tipo de feminismo que é nichado a pessoas, a mulheres brancas de classes sociais abastadas. Pô, Lívia, mas mulheres brancas de classes sociais abastadas também precisam do feminismo? Claro, gente, pelo amor de Deus, em nenhum momento eu tô falando que não precisam. Mas existe uma diferença social e racial das necessidades que o feminismo aborda, que o feminismo luta para que essas mulheres tenham, das mulheres, por exemplo, negras que moram em comunidades e das mulheres brancas norte-americanas riquíssimas. Existe um personagem que ela foi uma grande advogada, riquíssima, mas assim, riquíssima, com muito dinheiro, super bem-sucedida. Ela larga o emprego dela porque ela está indo casar com outro homem riquíssimo e trilhardário. Se ela era rica, ele é 20 vezes mais, porque ela vai ser dona de casa. Aí ela apanha do marido. Pô, sacanagem, né? Violência doméstica, tal, isso é triste. Mas essa mulher, que era uma advogada, tal, ela tem uma educação, ela tem uma acessibilidade a entender o que ela está passando. E ela tem uma escolha social e econômica de sair deste relacionamento que outras mulheres na mesma situação de violência doméstica não possuem. Então, mais uma vez, é complicado para mim, que sou uma mulher indígena, brasileira, nascida no norte do Brasil, ler esse tipo de coisa e ficar, sabe, e me sentir relacionada com o drama desta mulher. Mais uma vez, respeito o drama e a temática, mas não consigo me relacionar com ele. Diferente como, por exemplo, quando a gente assiste o seriado. Porque aqui você tem 2 ou 3 cenas de um tapa. No seriado, você tem o Alexander Skarsgård, lindo, maravilhoso. O Alexander Skarsgård, gigantesco, de 2 metros de altura, dando um soco no estômago da Nicole Kidman. Batendo nela, sabe? Então você tem a cena ali, com barulho, com grito, sabe? Então, assim, o audiovisual, nesse caso, ele trabalha melhor para você ver a situação, se sentir chocada e aí sim se sentir penalizada pela personagem, se sentir relacionada com aquela situação. Diferente do livro, que como ele não tem uma grande prosa, como a Liane Moriarty não é uma grande escritora, ela é uma escritora ruim, tá? Pelo amor de Deus. Mas ela não é uma grande escritora, a situação fica ali. Aí você também tem o recorte social que não tá ajudando, o recorte de poderio econômico que não tá ajudando, e aí vira um feminismo branco. E aí todas as situações, assim, muita situação de, tipo, que você fala assim, gente, mas eu tenho tanto problema pra cuidar. Isso é falta de problema, gente. Isso é muito falta de problema. O livro inteiro, assim, mulheres ricas, brancas, loiras, com falta de problema, sabe? É muito, muito complicado. Principalmente levando em conta que as protagonistas são mulheres. Então é difícil, né? É ruim, é complicado, porque me parece que tudo que é abordado é muito raso, tudo que é abordado é numa esfera muito, muito rasa. Enfim, é um livro meh. Mais uma vez, não é um livro ruim. Já lemos livros ruins aqui. É só um livro meh. É muito meh. Mas, enfim, eu vou chamar o comercial. Quando eu voltar, eu vou contar um pouco sobre a storyline de cada uma das personagens. Mas eu não vou contar o final, até porque acho que o seriado é muito bom e saber o final do livro estraga o seriado. Então, aliás, eu não te recomendo ler esse livro, tá? É difícil eu falar que não lê esse livro. Mas eu não te recomendo porque é um livro, deve ser o que mais de 9, 12 horas, porque são de leitura, porque são umas 340 páginas. E aí eu acho que você pode pegar esse tempo e se dedicar para assistir um seriado muito legal, que não merecia a segunda temporada, mas teve. Acho que assisti um episódio da segunda temporada e abandonei. Mas a primeira temporada é excelente e é muito fiel ao livro, muito fiel mesmo, tá? Sem tirar nem pôr. Então, vamos chamar o comercial e aí quando eu voltar eu vou contar um pouquinho de cada uma dessas personagens. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio.
Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada! Pois muito que bem, a primeira personagem que a gente vai conversar será a Madeline. Madeline é uma menina, é uma mulher que se separou do marido. Ela foi traída pelo marido quando ela estava com uma filha pequena. Ela está no segundo casamento por causa disso. E o grande drama dela vai ser que a filha de 16 anos está agora querendo ir morar com o pai e a sua esposa, bem mais nova, chamada Bonnie, porque a filha está numa fase meio, salvar o mundo. E a Bonnie, que é a esposa do ex-marido, da Madeline, ela é meio namastê, sabe? Então ela tipo assim, vamos todo mundo pro exército da salvação, salvar o mundo. Porque sabe como é, né? Nós somos meninas brancas, precisamos salvar as pessoas pobres. Rafa Kalimann total. E aí, nisso, esse é o grande questão da Madeline durante o livro. Esse relacionamento com a filha, e especificamente com a filha gostando de se relacionar com o pai e a esposa. E ela vai se alinhar, né? Ela vai fazer uma amizade muito natural com uma recém-chegada daquela comunidade, que é a Jane. A Jane é uma menina nova, ela é mais nova do que a Madeline, e ela tem o Zig, que é um filhinho, é um menininho de, sei lá, acho que 4, 5 aninhos, ou 7 anos, sei lá, acho que é 5 anos. E ele não tem pai, quer dizer, ele tem pai, mas ele não conhece. A Jane, ela teve um relacionamento de uma noite, engravidou, foi um relacionamento violento, foi uma noite de sexo violenta, quiçá não consentida. Ela mesmo, isso é típico de vítima de estupro, tá? Ela fica se questionando se realmente foi consentida ou não. E ela engravidou do Zig, e aí ela vai para essa comunidade litorânea e ele entra na escolinha. E o que acontece é que no primeiro dia de aula, uma menininha acusa o Zig de ter sido agressiva com ela, tentando enforcá-la. E é uma comunidade pequena de mães que são Karens. Nossa, pronto, fechou. É um monte de Karen. É um monte de Karen nesse livro. E aí são um monte de Karens, e aí nisso dá uma confusão lá. E aí meio que a mãe dessa menininha vira inimiga mortal da Jane. E a mãe dessa menina, ela é a Renata, que é uma mega Karen, riquíssima também. Ela é meio uma mulher meio controladora, meio dominadora. A menina dela é uma menininha muito boazinha, muito, muito fofa, mas é uma criança meio retraída. Ela é muito amiguinha do Zig, mesmo depois dessa situação da acusação, o que levanta suspeitas que, na verdade, o Zig não foi a pessoa, não foi a criança que fez isso com a garotinha. Paralelo a isso, a gente vai ter o Perry, que é marido da Madeline, que o Perry e a Madeline são um casal perfeito, eles são lindos, são maravilhosos. Eles têm um casal de filhos gêmeos, e o Perry é um cara extremamente violento com a Madeline quando ele está em casa. Só que essa violência sempre culmina em sexo selvagem, que é o meio que mantém o casamento. Uma coisa extremamente tóxica e abusiva. Enfim, são esses personagens, são esses os dramas pessoais dela. E é muito louco, né? Elas têm muito tempo para desenvolver esses dramas existe muito tempo nesse livro para desenvolver esses dramas, porque não existe necessidade de se desenvolver, por exemplo, o drama do que eu vou comer hoje, entendeu? Então é isso, é uma grande novela do Manuel Carlos esse livro. Fechou. É uma grande novela do Manuel Carlos. Se você gosta de mulheres apaixonadas por amor, você vai adorar isso aqui. Porque não existe problema financeiro, não existe problema de segurança, não existe nada, não existe nenhum tipo de problema que atinge os réis mortais, que não são extremamente riquíssimos e que têm milhares de dólares na conta. Então, sobra esse tempo para desenvolver esse tipo de temática do ponto de vista, mais uma vez, de mulheres ricas brancas, tá bom? Esse episódio vai ser muito rápido, porque não tem mais o que falar sobre esse livro. Ele não é um livro com grande reviravolta. Ele é um livro que a gente começa conhecendo a Madeline, que tá lá implicando com os adolescentes, porque, mais uma vez, ela é mega Karen. E ela
conhece a Jane, tem a situação lá da escolinha com o Zig e com a menininha, aí tem a Renata sendo mais Karen ainda, paralelamente vem a Madeline para tomar bolinho e comer bolinho, tomar chá 3 da tarde, tá entendendo? E eles vão se desenvolvendo o relacionamento dessas mulheres ao longo do livro, até que tudo culmina na famosa festa do final, onde a gente vai saber quem foi que morreu nessa festa. E a gente tem em pequenos capítulos que entremeiam esses capítulos de história, né, do relacionamento delas, que são alguns personagens contando o que viram na noite da morte. E é isso. É isso. Eu aposto R$50 que daqui a 1 ano eu vou falar, gente, eu li esse livro? Eu juro por Deus, eu vou estar vendo os episódios do Li no Livro, porque vira e mexe eu checo a aderência, né? Esse episódio aqui, depois de tantos minutos, perdeu. Esse episódio aqui, depois que eu comecei a falar sobre tal assunto, aumentou. Esse episódio aqui, ele é periódico, na época de vestibular todo mundo escuta. Eu fico vendo, né? Fico acompanhando essas estatísticas do Li no Livro. E certeza que vai existir um momento em que eu vou parar e falar, peraí, eu li esse livro? Eu gravei um episódio sobre ele? Caraca, que louca! Isso já aconteceu antes e provavelmente vai acontecer. Mais uma vez, te indico ler esse livro? Não. Te indico assistir o seriado, que tem na HBO. E caso você não tenha HBO, existem outras formas, que eu não vou falar aqui, mas existem outras formas para você assisti-lo. Não é um seriado difícil de se encontrar, tá certo? Recados antes de ir. Inscrevam-se na newsletter. Mais uma vez, última quinta-feira do mês, eu faço um episódio extra, tá? A intenção é que na próxima temporada, esse episódio extra vá apenas para as pessoas que estão assinadas na newsletter, tá bom? Então, assine na newsletter. Por favor, não se esqueçam de fazer isso. E também, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores. Agregadores pagos, agregadores gratuitos. Inscreva-se nesses agregadores no Spotify, para a gente saber que vocês estão gostando, vocês querem continuar acompanhando o Li no Livro. Inscreva-se na newsletter. E é isso, estamos aqui toda segunda-feira às 17 horas. Última quinta-feira do mês, newsletter e episódio novo, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.